Olá, sejam bem-vindos! Começando por aqui mais uma aula de história. Que bom contar com vocês aqui em mais um início de semana, para a gente estar dando mais um pontapé. Estamos quase na reta final, se a gente for analisar, né? Estamos quase na reta final, estamos aí praticamente no finalzinho do mês de novembro, iniciando aí praticamente na outra semana mais um mês, o último mês do ano, que é o mês de dezembro. Quem diria, né? Que a gente ia conseguir chegar até aqui e falar que, ufa, né? Que bom que está dando certo e que bom que a gente vai finalizar o nosso ano letivo lá em janeiro ainda. Mas enquanto janeiro não chega, né, nós temos aí algumas pendências, algumas matérias a ser cumpridas ainda, não é mesmo? A gente vai seguindo por aqui e como toda segunda-feira, né, como eu abro a minha primeira aula com vocês, vocês fizeram aquela atividade na semana passada, no qual eu agradeço muito a dedicação de vocês. Tem aluno que infelizmente não está fazendo, verificando, né, sempre as atividades, se vocês estão fazendo atividade em dia ou não. Tem aluno que infelizmente não está fazendo. Não vamos amortecer agora na reta final não, meninos. Vamos seguir em frente. A gente ficamos juntos até agora aqui, tocando barco junto. Não vamos amortecer agora no final da nossa etapa não, que tenho certeza que lá na frente a gente vai só estar comemorando. Então, continue enviando as atividades de vocês. Fiz um apanhado, né, da nossa aula de semana passada, das notícias que vocês me enviaram, e quem sabe pode ser a sua notícia, que eu vou comentar aqui agora, ou até mesmo, né, parecida do seu amigo, ou de uma outra sala, enfim, tá bom? E para a gente, então, começar a nossa sessão, então, de boas notícias, vamos rodar nossa vinheta para a gente começar, então, a ficar bem informado a nossa semana aqui na aula de História. Pode rodar! E dando sequência, vamos abrir então a nossa sessão de boas notícias de hoje. Hoje nós temos aí dois amigos do sexto ano, que é o Heitor e o Caio. O Heitor e o Caio teve as duas notícias em comum, que eu achei bem interessante, e fiz questão até de separar o videozinho para a gente acompanhar junto aqui o que aconteceu na notícia do Heitor e do Caio. O Heitor e o Caio, gente, olha só a notícia aqui, que tem hora que parece até ser inacreditável, olha lá. Herói tira cachorro da boca do jacaré em vídeo incrível. Olha só o que aconteceu, gente. Não aconteceu no Brasil, já adianto para vocês, mas ele conseguiu tirar o cachorrinho que estava sendo aí devorado por um jacaré e acabou salvando então a vida desse cachorrinho. Essa notícia também não foi só feita pelos alunos do sexto ano, Caio e Heitor, não. Teve alunos de outras salas também que fizeram essa notícia que eu também vi. Mas olha só a manchete que fala pra gente, ó. Um verdadeiro herói tirou então um cachorrinho da boca de um jacaré. A cena gravada em vídeo mostra um homem mergulhando em um lago lá na Flórida, nos Estados Unidos, e pegando então o jacaré com as mãos. O réptil não era dos maiores, mas a força das mandíbulas dele, gente, era bem forte, né? Que estava pressionando já o cachorrinho. E fazia então o cachorrinho gemer de dor, enfim. Um homem fez de tudo para abrir a boca do jacaré até que ele conseguiu. Liberdade, que sufoco, né? Ah lá, assim que viu então livre, o cãozinho saiu correndo e o herói então continuou segurando o jacaré lá de fora da água. O cachorro ficou um pouco machucado, assustado, mas passa bem. Olha só, é a natureza, né? A gente às vezes quer contestar, falar assim, mas por que o jacaré fez isso? Faz parte da natureza do jacaré, né? É um modo de sobrevivência do jacaré também. Mas vendo, né? Um animalzinho, um cachorrinho, um serzinho tão dócil que é, sendo devorado por um jacaré, ele foi de coragem, né, esse senhor de ter feito isso aí, e tem certeza que viralizou, muita gente comentou aí, né, porque eu tenho certeza que talvez se o jacaré fosse de um porte maior, de um tamanho maior, talvez ele não teria tanta coragem assim de fazer, mas como o jacaré era um porte menor, deu então assim para ele estar fazendo então esse resgate então do cachorrinho. E como eu disse para vocês, eu separei o vídeo para a gente assistir junto, tá? Como que foi então esse resgate. O vídeo vai mostrar para a gente então o momento então que ele tá lá no lago, que ele vai pegar o cachorrinho e vai então resgatar então da boca do jacaré. Vamos acompanhar junto comigo? Vamos ver então. Corajoso, né? Dá para escutar os gritos, né? Os gemidos do cachorrinho, né? Ao ser devorado pelo jacaré e logo depois ele sai correndo ali no gramado, né?
se tornou um herói, né? Aconteceu lá na Flórida, viralizou aí e foi muito comentado então essa boa notícia aí desse resgate. E logo depois, viu gente, o jacaré foi colocado no lago novamente, que é onde era o habitat dele também, é onde que ele vivia. Então não foi feito nada com o jacaré não foi transformado em bolsa e nem sapato logo depois não. Ele foi depois devolvido ao lago aí, tá bom? Essa notícia então quem trouxe pra gente então foi o Caio e o Heitor, alunos do 6º ano, que colaborou com a gente com essa notícia, ok? Muito obrigado, meninos. Vamos dar sequência então? Vamos lá para o 7º ano. 7º ano, quem trouxe para a gente a notícia esta semana é o Gabriel. O Gabriel vai compartilhar com a gente essa notícia, gente, bem legal, bem interessante, dessa menina aqui. O que tem essa menina aqui, gente? Ela é uma brasileira que ela tá sendo considerada aí, gente, uma das mais inteligentes do mundo. Não é aqui do Brasil, do mundo. Ela tem apenas 9 anos de idade. Eu vou contar um pouco da historinha para vocês que o Gabriel compartilhou com a gente. Lembrando, não é do Brasil, é do mundo. Olha só a historinha dela. A brasileira Laura, de 9 anos, entrou para a Mensa, a mais respeitada antiga sociedade de pessoas mais inteligentes do mundo, lá nos Estados Unidos. Ela é brasileira e se tornou membro com 9 anos, o que é louvável e raríssimo pelo grau de dificuldade do teste. Disse toda orgulhosa a mãe dela, a Bruna Bruchli, a Crescer, que é uma revista especializada só nessa questão aí de crianças inteligentes. Gente, fazer a prova já era difícil para pessoas mais de 9 anos, e ela conseguiu então fazer a prova e entrar para essa tipo uma espécie de uma academia chamada Mensa, onde as pessoas aí são estudadas e estudam mais ainda, consideradas então mais inteligentes. Olha só o que a mãe dela disse, ó. Mudou com a família, a Bruna disse que se mudou com a família para a Flórida, nos Estados Unidos, há 3 anos. E o curioso é que quando a menina tinha 6 anos, a escola informou a Laura que poderia apresentar um atraso nos estudos, com 6 anos de idade. A família não compreendeu o motivo, já que a menina entendia bem as aulas, a escrita e já lia livros em inglês. Então, com 6 anos, a mãe da Laura foi chamada lá na escola dizendo que talvez ela tinha uma dificuldade, né, enfim, de aprendizado, com 6 anos. E a menina, né, dentro de casa, né, a mãe vendo direitinho o desenvolvimento dela, viu que ela tinha potencial. E 3 anos depois veio a conclusão e a consequência aqui, que realmente ela é muito esperta, que ela desenvolvia muita habilidade e é muito, mas muito inteligente aí. Olha só mais uma informação aqui, ó. Ela fez um teste que durou cerca de 4 horas e foi bem exaustivo. Parte no computador, parte verbal. Depois a psicóloga explicou que nas escolas norte-americanas, as crianças que têm um QI acima de 130 são colocadas em uma mesma sala para que possam evoluir, né? Evoluir, não regredir. Laura apresentou uma pontuação de 139, com apenas 7 anos de idade, lembra a Bruna, a mãe dela. Então, depois desse teste, tudo mudou, tudo ficou melhor na vida dela e ela pôde então aí estar mostrando e demonstrando até para quem julgou ela lá atrás, que ela tinha um atraso, enfim, e ela hoje está deslanchando e está desenvolvendo então aí na questão da inteligência. Uma brasileira, né? E que serve de exemplo para vocês alunos aí que talvez ficam subestimando, falando eu não consigo, eu não tenho potencial, eu não vou chegar a lugar nenhum. Por quê? Você já tentou? Você já tentou fazer então alguma coisa que talvez você tenha mais aptidão? Ah, eu não gosto muito da matemática, gosto mais das humanas, gosto mais, né, da questão das linguagens. Então, qual que é o seu segmento? Você tem que estar tendo um segmento da sua vida desde pequenininho para chegar lá e brilhar. E é o que essa menina aí, a Laura, de 9 anos, tem demonstrado aí, né, que esse QI elevado aí, tá bom? Que sirva de exemplo para você estar sempre em busca dos sonhos de vocês também. Tenho certeza que ela vai longe, vai muito longe também, ok? Passando agora para o 8º ano, nós temos 2 amigas nossas que vai colaborar com a gente com a notícia de hoje, que é a Eduarda e a Gabriela. A Gabriela teve semana passada e voltou de novo com a mesma notícia da Eduarda. E as duas vão compartilhar com a gente essa notícia bem legal, bem interessante também, gente. E chega até a ser engraçado. Que é essa galinha aqui, gente, que está criando filhotes de uma cadela. Ela meio que adotou os filhotes da cadela para ela, como se fossem então seus pintinhos. E assim, o interessante é a gente falar que meio que ela foi rejeitada, essa galinha, quando ela chegou lá no galinheiro lá, que ela já chegou adulta, enfim, e ela se encontrou junto com essa cadelinha, junto com seus filhotes. Olha só as informações, olha lá. Uma galinha de 8 meses adotou filhotes de uma cadela que cria como se fosse dela. Ela os coloca debaixo das asas para aquecê-los, como se fosse um pintinho, na verdade, né? E aí quem chega perto dos cachorrinhos já sabe o que vai acontecer, né?
A ave mora em uma propriedade rural no Vale do Paraíso, em Rondônia, e pertence ao professor Anésio Rosa da Silva. Aí é interessante a gente frisar que é o seguinte, ela pegou realmente o instinto de mãe com os cachorrinhos dessa cadelinha. Então, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? A galinha, quando os pintinhos estão novinhos, se você tenta pegar ou chegar mais próximo, ela meio que bica, ela meio que reage, avança com medo de você fazer algum mal para os seus pintinhos. É o que ela está fazendo com esses cachorrinhos também. Ela está tratando ele como se fosse filhos dela mesmo, filhotinhos dela, pintinhos dela, e ela tem aí dado então aí, né, esse exemplo de maternidade, né? A gente vê tantas mães, né, que talvez geram seus filhos, abandonam, jogam no lixo, jogam na caçamba, jogam, enfim. A gente vê esse exemplo dessa galinha aí junto com essa cadelinha, a gente fica muito feliz. E eu separei o vídeo para vocês que vai mostrar pra gente essa reportagem como que é a forma da adoção que essa galinha teve com esses cachorrinhos aqui, tá bom? Vamos acompanhar. Aí pra vocês verem coisa mais bonita. O cachorro entrou entre as asas da galinha. É só a natureza mesmo para fazer isso. Olha aí pra vocês verem coisa bonita. Olha só. A mãe dos cachorros não tá nem aí, sabe que a galinha tá cuidando. Olá, sejam bem-vindos, começando por aqui mais uma aula de história. Que bom contar com vocês aqui em mais um início de semana, para a gente estar dando mais um pontapé. Estamos quase na reta final, se a gente for analisar, né? Estamos quase na reta final, estamos aí praticamente no finalzinho do mês de novembro, iniciando aí praticamente na outra semana mais um mês, o último mês do ano, que é o mês de dezembro. Quem diria, né? Que a gente ia conseguir chegar até aqui e falar que, ufa, né? Que bom que está dando certo e que bom que a gente vai finalizar o nosso ano letivo lá em janeiro ainda. Mas enquanto janeiro não chega, né? Nós temos aí algumas pendências, algumas matérias a ser cumpridas ainda, não é mesmo? A gente vai seguindo por aqui e como toda segunda-feira, né, como eu abro a minha primeira aula com vocês, vocês fizeram aquela atividade na semana passada, no qual eu agradeço muito a dedicação de vocês. Tem aluno que infelizmente não está fazendo, verificando, né, sempre as atividades, se vocês estão fazendo atividade em dia ou não. Tem aluno que infelizmente não está fazendo. Não vamos amortecer agora na reta final não, meninos. Vamos seguir em frente. A gente ficamos juntos até agora aqui, tocando barco junto. Não vamos amortecer agora no final da nossa etapa não, que tenho certeza que lá na frente a gente vai só estar comemorando. Então, continue enviando as atividades de vocês. Fiz um apanhado, né, da nossa aula de semana passada, das notícias que vocês me enviaram, e quem sabe pode ser a sua notícia, que eu vou comentar aqui agora, ou até mesmo, né, parecida do seu amigo, ou de uma outra sala, enfim, tá bom? E para a gente, então, começar a nossa sessão, então, de boas notícias, vamos rodar nossa vinheta para a gente começar, então, a ficar bem informado a nossa semana aqui na aula de História. Pode rodar! E dando sequência, vamos abrir então a nossa sessão de boas notícias de hoje. Hoje nós temos aí dois amigos do sexto ano, que é o Heitor e o Caio. O Heitor e o Caio teve as duas notícias em comum que eu achei bem interessante e fiz questão até de separar o videozinho para a gente acompanhar junto aqui o que aconteceu na notícia do Heitor e do Caio. O Heitor e o Caio, gente, olha só a notícia aqui que tem hora que parece até ser inacreditável, olha lá. Herói tira cachorro da boca do jacaré em vídeo incrível. Olha só o que aconteceu, gente. Não aconteceu no Brasil, já adianto para vocês, mas ele conseguiu tirar o cachorrinho que estava sendo aí devorado por um jacaré e acabou salvando então a vida desse cachorrinho. Essa notícia também não foi só feita pelos alunos do sexto ano, Caio e Heitor, não. Teve alunos de outras salas também que fizeram essa notícia que eu também vi. Mas olha só a manchete que fala pra gente, ó. Um verdadeiro herói tirou então um cachorrinho da boca de um jacaré. A cena gravada em vídeo mostra um homem mergulhando em um lago lá na Flórida, nos Estados Unidos, e pegando então o jacaré com as mãos. O réptil não era dos maiores, mas a força das mandíbulas dele, gente, era bem forte, né? Que estava pressionando já o cachorrinho. E fazia então o cachorrinho gemer de dor, enfim. Um homem fez de tudo para abrir a boca do jacaré até que ele conseguiu. Liberdade, que sufoco, né? Ah lá, assim que viu então o livre, o cãozinho saiu correndo e o herói então continuou segurando o jacaré lá de fora da água.
O cachorro ficou um pouco machucado, assustado, mas passa bem. Olha só, é a natureza, né? A gente às vezes quer contestar, falar assim, mas por que o jacaré fez isso? Faz parte da natureza do jacaré, né? É um modo de sobrevivência do jacaré também. Mas vendo, né, um animalzinho, um cachorrinho, um serzinho tão dócil que é, sendo devorado por um jacaré, ele foi de coragem, né, esse senhor de ter feito isso aí, e tem certeza que viralizou, muita gente comentou aí, né, porque eu tenho certeza que talvez se o jacaré fosse de um porte maior, de um tamanho maior, talvez ele não teria tanta coragem assim de fazer. Mas como o jacaré era um porte menor, deu então assim para ele estar fazendo então esse resgate então do cachorrinho. E como eu disse para vocês, eu separei o vídeo para a gente assistir junto, tá? Como que foi então esse resgate. O vídeo vai mostrar para a gente então o momento então que ele tá lá no lago, que ele vai pegar o cachorrinho e vai então resgatar então da boca do jacaré. Vamos acompanhar junto comigo? Vamos ver então. Corajoso, né? Dá para escutar os gritos, né? Os gemidos do cachorrinho, né? Ao ser devorado pelo jacaré e logo depois ele sai correndo ali no gramado, né? Se tornou um herói, né? Aconteceu lá na Flórida, viralizou aí e foi muito comentado então essa boa notícia aí desse resgate. E logo depois, viu gente, o jacaré foi colocado no lago novamente, que é onde era o habitat dele também, é onde que ele vivia. Então não foi feito nada com o jacaré não foi transformado em bolsa e nem sapato logo depois não. Ele foi depois devolvido ao lago aí, tá bom? Essa notícia então quem trouxe pra gente então foi o Caio e o Heitor, alunos do 6º ano, que colaborou com a gente com essa notícia, ok? Muito obrigado, meninos. Vamos na sequência então? Vamos lá pro 7º ano. 7º ano, quem trouxe pra gente a notícia essa semana é o Gabriel. Gabriel vai compartilhar com a gente essa notícia, gente, bem legal, bem interessante, dessa menina aqui. O que tem essa menina aqui, gente? Ela é uma brasileira que ela tá sendo considerada aí, gente, uma das mais inteligentes do mundo. Não é aqui do Brasil, do mundo. Ela tem apenas 9 anos de idade. Eu vou contar um pouco da historinha para vocês que o Gabriel compartilhou com a gente. Lembrando, não é do Brasil, é do mundo. Olha só a historinha dela. A brasileira Laura, de 9 anos, entrou para a Mensa, a mais respeitada antiga sociedade de pessoas mais inteligentes do mundo, lá nos Estados Unidos. Ela é brasileira e se tornou membro com 9 anos, o que é louvável e raríssimo pelo grau de dificuldade do teste. Disse toda orgulhosa a mãe dela, a Bruna Bruchli, a Crescer, que é uma revista especializada só nessa questão aí de crianças inteligentes. Gente, fazer a prova já era difícil para pessoas mais de 9 anos. E ela conseguiu, então, fazer a prova e entrar para essa tipo uma espécie de uma academia chamada Mensa, onde as pessoas aí são estudadas e estudam mais ainda, consideradas, então, mais inteligentes. Olha só o que a mãe dela disse, ó. Mudou com a família, a Bruna disse que se mudou com a família para a Flórida, nos Estados Unidos, há 3 anos. E o curioso é que quando a menina tinha 6 anos, a escola informou a Laura que poderia apresentar um atraso nos estudos, com 6 anos de idade. A família não compreendeu o motivo, já que a menina entendia bem as aulas, a escrita e já lia livros em inglês. Então, com 6 anos, a mãe da Laura foi chamada lá na escola, dizendo que talvez ela tinha uma dificuldade, né, enfim, de aprendizado, com 6 anos. E a menina, né, dentro de casa, né, a mãe vendo direitinho o desenvolvimento dela, viu que ela tinha potencial. E 3 anos depois veio a conclusão e a consequência aqui, que realmente ela é muito esperta, que ela desenvolvia muita habilidade e é muito, mas muito inteligente aí. Olha só mais uma informação aqui, ó. Ela fez um teste que durou cerca de 4 horas e foi bem exaustivo. Parte no computador, parte verbal. Depois a psicóloga explicou que nas escolas norte-americanas, as crianças que têm um QI acima de 130 são colocadas em uma mesma sala para que possam evoluir, né? Evoluir, não regredir.
Laura apresentou uma pontuação de 139, com apenas 7 anos de idade, lembra a Bruna, a mãe dela. Então, depois desse teste, tudo mudou, tudo ficou melhor na vida dela e ela pôde então aí estar mostrando e demonstrando até para quem julgou ela lá atrás, que ela tinha um atraso, enfim, e ela hoje está deslanchando e está desenvolvendo então aí na questão da inteligência. Uma brasileira, né? E que serve de exemplo para vocês alunos aí que talvez ficam subestimando, falando eu não consigo, eu não tenho potencial, eu não vou chegar a lugar nenhum. Por quê? Você já tentou? Você já tentou fazer então alguma coisa que talvez você tenha mais aptidão? Ah, eu não gosto muito da matemática, gosto mais das humanas, gosto mais, né, da questão das linguagens. Então, qual que é o seu segmento? Você tem que estar tendo um segmento da sua vida desde pequenininho para chegar lá e brilhar. E é o que essa menina aí, a Laura, de 9 anos, tem demonstrado aí, né, que esse QI elevado aí, tá bom? Que sirva de exemplo para você estar sempre em busca dos sonhos de vocês também. Tenho certeza que ela vai longe, vai muito longe também, ok? Passando agora para o 8º ano, nós temos duas amigas nossas que vai colaborar com a gente com a notícia de hoje, que é a Eduarda e a Gabriela. A Gabriela teve semana passada e voltou de novo com a mesma notícia da Eduarda. E as duas vão compartilhar com a gente essa notícia bem legal, bem interessante também, gente. E chega até a ser engraçado. Que é essa galinha aqui, gente, que está criando filhotes de uma cadela. Ela meio que adotou os filhotes da cadela para ela, como se fossem então seus pintinhos. E assim, o interessante é a gente falar que meio que ela foi rejeitada, essa galinha, quando ela chegou lá no galinheiro lá, que ela já chegou adulta, enfim, e ela se encontrou junto com essa cadelinha, junto com seus filhotes. Olha só as informações, olha lá. Uma galinha de 8 meses adotou filhotes de uma cadela que cria como se fosse dela. Ela os coloca debaixo das asas para aquecê-los, como se fosse um pintinho, na verdade, né? E aí quem chega perto dos cachorrinhos já sabe o que vai acontecer, né? A ave mora em uma propriedade rural no Vale do Paraíso, em Rondônia, e pertence ao professor Anésio Rosa da Silva. Aí é interessante a gente frisar que é o seguinte, ela pegou realmente o instinto de mãe com os cachorrinhos dessa cadelinha. Então, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? A galinha, quando os pintinhos estão novinhos, se você tenta pegar ou chegar mais próximo, ela meio que bica, ela meio que reage, avança com medo de você fazer algum mal para os seus pintinhos. É o que ela está fazendo com esses cachorrinhos também. Ela está tratando ele como se fosse filho dela, filhos dela mesmo, filhotinhos dela, pintinhos dela, e ela tem aí dado então aí, né, esse exemplo de maternidade, né? A gente vê tantas mães, né, que talvez geram seus filhos, abandonam, jogam no lixo, jogam na caçamba, jogam, enfim. A gente vê esse exemplo dessa galinha aí junto com essa cadelinha, a gente fica muito feliz. E eu separei o vídeo para vocês que vai mostrar para a gente essa reportagem, como que é a forma da adoção que essa galinha teve com esses cachorrinhos aqui, tá bom? Vamos acompanhar. Muito bem, né? Acompanharam o vídeo aí que demonstrou pra gente aí, né? E queria agradecer então a Eduarda e a Gabriele que colaborou com a gente com essa notícia bem interessante, falando sobre esse universo animal aí, né? Falando sobre essa questão aí da adoção então da galinha, dos cachorrinhos, então dessa cadelinha lá onde ela mora, lá no quintal, ok? Ó, vamos agora para o 9º ano. No 9º ano, essa semana, nós temos a notícia da Melissa. A Melissa vai colaborar com a gente com essa notícia bem interessante, porque todo mundo já ouviu falar nesse super-herói aqui chamado Aquaman. O Aquaman, né, que tem filme, tem desenho, enfim, né, muita gente tem álbum de figurinha, enfim. E olha só o que ele fez, ó. Ele fez uma ligação para esse menininho aqui de 7 anos de idade, que ele faz tratamento de câncer, é isso mesmo. E o vídeo viralizou, a notícia viralizou, e ele meio que, né, nas consequências, nas sequelas que um tratamento de câncer faz, por causa da quimioterapia, radioterapia, remédio injetável, né? E quando ele recebeu a ligação do Aquaman, parece que levantou muito a estima dele e ele pôde estar dando sequência ao tratamento dele. Vamos acompanhar as manchetes? Olha só. Jason Momoa, o Aquaman do cinema, né, que ele é conhecido, retribuiu a empolgação de um garotinho que luta contra o câncer e no caso, ele é seu maior fã. Ele conversou via FaceTime com Danny Shannon, de 7 anos, lá em Massachusetts, que ele mora, e depois de assistir o vídeo dele comemorando então com o boneco que ganhou de aniversário. O menino gritou de empolgação por causa do novo brinquedo. Oh meu Deus, meu favorito Aquaman! E comemorou.
e com isso então ele teve, né, essa grata surpresa, né, de estar recebendo a ligação, né? Quem não gostaria, né? Uma pessoa que você gosta muito, seja ela um ator, seja ela uma atriz, um cantor, uma cantora, né, um apresentador, enfim, que você admira muito. Imagina, você está bem lá, né, na sua casa, né, talvez até um dia muito triste, né, com algumas sequelas, e recebe a ligação. Tenho certeza que fez muita diferença, então, para esse menininho de 7 anos aí, o Dani, lá nos Estados Unidos, que recebeu essa ligação, e com certeza fez muita diferença para ele, não é mesmo? E quem colaborou com a gente foi a Melissa, a aluna do 9º ano, que trouxe essa notícia para a gente. Eu vi que tem outros alunos também que também enviaram de outras salas, ok? Bom, na minha tarefinha também para vocês, né? Eu também fui em busca de uma notícia boa para vocês e quero compartilhar com vocês, que é essa aqui. Olha só que interessante, gente, olha só. A minha que é essa aqui, bem interessante, ó. Piloto é aplaudido por voltar e embarcar a senhora que perdeu o voo por causa que a mãe dela estava na UTI. Olha só que notícia, gente, né? A gente vê tanta gente que talvez quando assume algum posto, que assume alguma posição, seja ela, né, um pouco mais superior, enfim, que deixa um pouco das origens de lado, né? Não fica muito, né? Muita gente, vamos falar o português, claro, com o nariz em pé, enfim. E olha só que gesto bacana que esse piloto fez, eu quis compartilhar com vocês, ó. Um piloto da companhia aérea Azul foi aplaudido pelos passageiros e pela tripulação depois de uma atitude sobre a empatia e solidariedade dele. Ele já tinha taxiado a aeronave, estava então posicionada na pista para a decolagem, quando decidiu voltar para embarcar uma senhora que perdeu o voo e chorava muito no saguão do aeroporto. A mãe dela estava na UTI. O caso aconteceu no último dia 23 no aeroporto lá de Governador Valadares, aqui em Minas Gerais, e foi então divulgado agora pelo site Aeroin. Olha só, gente, aqui no nosso estado aconteceu essa notícia que eu achei bem interessante, que consequentemente deve que ele passou por ela, né, lá no saguão do aeroporto e viu que ela estava chorando, que ela queria visitar a mãe dela na UTI, que estava internado, e ele fez questão de sair lá da pista onde que ele estava para decolar e voltar e levar ela no destino dela, onde que ela queria então ver a mãe. Então que exemplo, né, gente? Que exemplo, e que bom que é aqui no Brasil, né? Vi que vocês trouxeram pra gente notícia hoje aqui, né, nessas boas notícias, de grandes exemplos que servem pra gente pro resto da vida, pode ter certeza disso, e com certeza esse exemplo aqui que veio aqui do nosso estado de Minas Gerais vai agregar muito pra gente. Olha só uma mais informação, ó. Mesmo sabendo dos possíveis impactos que isso poderia gerar para os demais clientes da Azul, o comandante Julie Grise decidiu então ajudar a mulher a voltar com o avião. Ele anunciou a decisão pelo sistema de áudio da aeronave e disse que estava então voltando para ajudar uma pessoa com um caso grave de doença na família. A reação dos passageiros foi de arrepiar. Eles simplesmente começaram então a aplaudir a decisão do piloto com as palmas e tomaram conta então da aeronave toda. Olha só que exemplo, gente, até arrepio só de ouvir esses comentários então dessa notícia que a gente acabou de ver aqui, olha, bacana, muito boa, tem que compartilhar mesmo e que possa estar servindo de exemplo não só para pilotos, mas qualquer posto que a pessoa possa estar tendo aí então aí na sua vida profissional, ok? Fechamos? Encerramos por aqui? Encerramos por aqui, né? Mas agora você vai começar por aí, procurar então sua boa notícia. Gostaria que vocês aí procurassem nesse estilo tranquilo, light, leve, que a gente tem trazido aqui nas nossas aulas de história. Estamos quase na reta final, tá? Vamos tirar um pé do acelerador um pouquinho e se Deus quiser nós vamos vencer junto. E quero sim que vocês caprichem nessas boas notícias aí e tragam para mim estar comentando com vocês aí na próxima semana, ok? Vou ficando por aqui. Vou em busca da minha também, enquanto vocês vão então na busca de vocês também, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.